Olá a todos do canal, eu me chamo Arlindo, tenho 57 anos e sou caminhoneiro. Hoje eu venho aqui relatar algumas das minhas experiências sobrenaturais que já ocorreram comigo nessas estradas do Brasil afora. Eu moro em Santana de Parnaíba, São Paulo, e nos anos 90 as minhas viagens consistiam do interior paulista para o norte e nordeste do Brasil. Meu trabalho era transportar peças automobilísticas de uma montadora com filial em São Paulo para a sede em Manaus. E para quem conhece a BR-230, também conhecida como Rodovia Transamazônica, sabe-se que é um dos piores trechos de estrada para se percorrer. São 5.662 quilômetros de estrada, incluindo os trechos não construídos. E lembrando que eu estou me referindo à situação atual da BR-230. Agora, tentem imaginar como era nos anos 90. Em uma quarta-feira santa de Quaresma, eu decidi pegar viagem para transportar umas peças para Manaus e sairia às 5 da manhã de Santana de Parnaíba, e a previsão era chegar em Manaus no domingo. E eram 4 dias de viagem, tirando as noites que eu parava o caminhão e montava a rede para descansar. A viagem era muito cansativa, mas como eu trabalhava terceirizado, o meu patrão sempre me convencia a pegar essas viagens longas por uma quantia significativa de cruzeiros, pois na época ainda não havia a atual moeda, o real. Bem, naquele tempo não havia um GPS, e para se localizar eram necessárias 3 coisas: conhecer a rota, observar as placas e, por último, o boca a boca. Sempre perguntando para alguém como chegar em um determinado local. A viagem foi cansativa e eu passei por Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, e finalmente, quando cheguei a Rondônia, eu percorri mais uns quilômetros de estrada e já estava próximo a Jaru. O relógio já marcava quase meia-noite, e sendo que em um determinado ponto da estrada, em um local já muito afastado, com mata densa em volta, eu logo avistei um animal ao longo do trecho de terra. Pensei ser um jumento, o qual é um animal muito visto à beira de estradas e que pode provocar acidentes, e então eu diminuí a velocidade. E ao passar pelo bicho, eu notei que não era nada daquilo que eu imaginava. Aliás, não se parecia com nada que eu pudesse reconhecer. Pelo vislumbre da criatura, era um bicho que se parecia muito com um jumento, mas tinha fisionomia humana, e as suas patas da frente eram o dobro do tamanho das de trás, e possuía um longo focinho como de jumento mesmo, mas a sua cabeça era arredondada como a de uma pessoa, e com longos cabelos desgrenhados que tapava parte da sua cara. Os seus pelos eram negros e falhos, e já os seus dentes mais pareciam presas do que dentes comuns de jumento. Eu pisei fundo no acelerador e tentei de toda forma não olhar no retrovisor. Mas ao mesmo tempo, eu notei que aquele estranho animal me perseguia e estava alcançando o caminhão. E ao olhar para o lado, eu percebi que o bicho me acompanhava e, sem nenhum esforço, ele passou do caminhão. E de repente, o bicho perdeu a velocidade e foi parando ao lado do caminhão. Então, ele me olhava com os olhos vermelhos, praticamente acesos como fogo, e começou a se debater no chão e a se transformar em homem. E então ele entra sorrindo na mata, desaparecendo.
Eu estava quase chorando de tanto pavor, e a partir daí eu acelerei o máximo que pude, e esse foi o meu maior erro. A estrada, que já era ruim, estava ainda pior devido às chuvas da noite passada, e então eu acabei atolando o caminhão. Eu ainda nem tinha me recuperado direito do susto, e também nem havia me afastado o suficiente da criatura, e talvez eu estivesse uns 500 metros, ou talvez 1 quilômetro de distância de onde avistei o animal. Eu tentei por várias vezes tirar o caminhão do barro, mas o máximo que eu consegui foi jogá-lo para o acostamento da estrada, o que de certa forma já me ajudava bastante. Eu estava em um trecho isolado do mapa, e a estrada de terra se tornou um barro tremendo, e ninguém se aventuraria a passar por ali. E não haviam celulares na época, e o tempo ameaçava chover torrencialmente, o que dificultaria ainda mais sair daquele local. E para piorar, havia aquela criatura lá fora, e sabe-se lá Deus o que aquilo planejava. Eu não tive outra opção a não ser ligar o pisca-alerta e me trancar no caminhão. O tempo passou, e a chuva que ameaçava cair não caiu. A noite permanecia quieta, e era possível ouvir apenas o som dos animais noturnos. E imagino que fosse por volta de 1 da madrugada. Eu estava cochilando dentro do caminhão, quando sou acordado por um senhor que batia na janela pelo lado de fora. Eu me assustei de início, mas logo percebi que aquele homem poderia ser a minha salvação. De certo modo, ele parecia ser bem da roça e simpático, e não apresentava nenhuma ameaça. Ele me perguntou se estava tudo bem, pois ele estava voltando da cidade e viu o caminhão encostado. Então, conhecendo essa estrada, ele imaginou que alguém talvez precisasse de ajuda, e eu contei para ele todo o ocorrido, inclusive do animal estranho que eu vi na estrada, e ele disse que poderia ter sido um jumento, e o sono talvez me fez imaginar outra coisa. Bem, eu não rendi assunto. Ele se apresentou como seu Joaquim e me chamou para passar a noite em sua casa, e no dia seguinte eu poderia ir até a cidade em busca de algum mecânico. Obviamente, eu aceitei o convite, afinal, a última coisa que eu queria era ficar ali sozinho no meio do nada com aquele bicho à solta. E para minha sorte, o caminhão estava vazio, pois eu faria o carregamento em Manaus. Então, eu saí do caminhão e segui o velho pela mata, e perguntei onde ficava a casa dele, e ele disse que era um casebre dentro da mata mesmo. E eu confesso que naquela altura eu pensei em desistir e voltar para o caminhão, mas continuei o seguindo. E depois de muito caminhar, chegamos em um casebre, e o velho disse que morava ali sozinho, pois a sua esposa havia o deixado. Mas ela às vezes vinha o visitar para ver como estavam as coisas. A casa do velho ficava a 2 quilômetros da rodovia principal, a BR-364. Eu havia saído da BR para entrar para Jaru e descer em uma pousada de uma amiga, mas para o meu alívio, o velho morava perto da rodovia principal, então seria fácil me localizar. Não sei explicar, mas quando cheguei na casa, um sono fora do comum tomou conta de mim. O velho me levou até um quarto de visita, armou a rede
e me deu um travesseiro e um lençol para cobrir. E eu pensei em tomar um banho, pensei em comer ou conversar, mas foi me dando um sono tão forte que eu deitei e apaguei em segundos. E não sei explicar o que foi aquilo. Acordei com o dia já claro e mal me lembrava de onde eu estava. Procurei o velho pela casa, mas não o encontrei. Fui lá fora e observei que a casa era bem antiga. O mato também parecia tomar conta de quase todo o terreiro, e era como se o lugar estivesse abandonado. E ao longe, vez ou outra, poderia-se ouvir um carro, ônibus ou caminhão passando pela rodovia. Eu tentava me lembrar de qual direção eu havia vindo para voltar até o caminhão, mas não fazia ideia de onde eu estava. Na casa não havia comida, mas por sorte, no quintal haviam várias árvores frutíferas, como goiabeira, mangueira, cajueiro e um pé de abacate. As árvores estavam carregadas, inclusive o chão estava forrado de frutas, como se ninguém as catasse há anos. Peguei água no poço, me lavei, comi algumas frutas e esperei o velho até de tarde. E como ele não retornou, eu resolvi voltar sozinho até o caminhão. Então, eu andei pela mata sem rumo, até que avistei a estrada de terra, e eu sabia que se eu seguisse naquela direção, eu logo chegaria no caminhão. Então, eu segui rumo até no meio da estrada, e ali eu vi 2 bodes pretos. Eles estavam parados ao lado da estrada, e creio eu que comendo mato, pois as suas bocas se mexiam, e quando eles me viram, ambos pararam de mastigar e ficaram me encarando, e eu estava com o coração a mil, pois conheço a fama dos bodes, e sei que eles são perseguidores e agressivos. Mas eu não recuei. Continuei seguindo o caminho pela estrada, enquanto ambos apenas me observavam. E tomando uma certa distância deles, eu apressei o passo e queria chegar rápido até o caminhão, mas parecia que eu não chegava nunca. E depois do que julgo ser quase 2 horas caminhando, eu logo vejo mais 2 bodes pretos na lateral da estrada. E achei até graça, pois pareciam muito com os outros 2 bodes que eu havia visto lá atrás. Porém, quando eu fui me aproximando, eu percebi a mesma coisa, que as suas bocas se mexiam como se eles comessem algo. Então, assim como os outros, eles também pararam de mastigar e passaram a me fitar com os olhos. E nesse momento, o meu coração quase deu um treco, pois aqueles 2 bodes eram exatamente os mesmos que eu havia visto lá atrás. Sim, de alguma forma que eu não sei explicar, eu havia voltado todo o caminho, mas eu juro que eu só segui em frente em linha reta. Parei atordoado e fiquei pensando no que fazer, até que os bodes começaram a vir na minha direção, e eu sabia que eles iriam me atacar. Então eu corri o caminho de volta, e eles também correram atrás de mim. Procurei alguma árvore para subir, mas não foi necessário. Logo parei de escutar os trotar de casco, e vi que ambos haviam parado. Eu continuei correndo, e não olhei para trás, até que eu ouvi uma voz comedida logo dizer: "Volta aqui, seu filho da peste!" E em seguida, escuto 2 risadas. A voz veio lá de trás, e eu não tinha dúvidas que eram os bodes falando e rindo. Eu corri igual em filme de terror, tropeçando e quase caindo. Avistei a casa do velho,
Então eu entrei e tranquei as portas. O velho ainda não havia voltado. Eu fiquei ali dentro, trancado, pensando no que fazer. Algumas horas depois, um vento forte soprava lá fora, seguido de uma forte chuva que logo começou a cair. A tarde escureceu rápido, e para o meu pavor não havia luz ali na casa e nem mesmo velas. Eu me lembro que o seu Joaquim tinha um lampião, mas eu não sabia onde o velho o havia deixado. E por volta de 7 da noite, a chuva continuava lá fora, porém menos forte. A rodovia ficava a apenas 2 quilômetros de onde eu estava, e eu pensei em correr até a rodovia e esperar alguém passar e pedir ajuda, mas de certa forma eu não queria sair sozinho naquela escuridão, e também sabe-se lá quando ia passar algum carro ou caminhão. Eu deitei na rede e apenas esperei o tempo passar, e quando logo em seguida eu escutei o seu Joaquim bater a porta e chamar o meu nome. A sua voz estava diferente, estava mais rouca, mas eu sabia que era ele, e só achei estranho dele não entrar em sua própria casa. A chuva continuava fraca, e o seu Joaquim estava ali na porta todo ensopado. Da sua barba escorria água, e eu logo fui percebendo que ele estava diferente. Ele, com uma voz bem diferente, perguntou por que eu não havia ido embora dali. Eu pensei, como assim? Foi o senhor que me trouxe pra cá. Eu estava te esperando para irmos na cidade atrás do mecânico. Ele me disse que a sua esposa estava com ciúmes de mim, e por isso ela obrigou ele a me perseguir na estrada, e eu juro que fiquei sem entender nada. O velho me encarava com uma expressão carrancuda. Então, antes que ele entrasse na casa, ele bateu os pés no batente da casa para limpar a lama dos pés, e foi aí que eu percebi que aquele não era um barulho de sapatos, e sim de cascos. E quando olhei para os pés do seu Joaquim, eu quase infartei, quando vi que o velho, da cintura para baixo, ele era um bode. Eu gritei desesperado e bati a porta na cara dele, e em seguida trancando a mesma e deixando ele do lado de fora. A partir daí, o pior aconteceu. Ele começou a berrar como um bode mesmo, e a bater forte na porta, como se fosse um bode dando cabeçadas na porta de madeira. Mas não parou por aí não. Lá de fora, começaram a vir vários bodes berrando, como se tivessem dezenas deles ali. Eles arranhavam a porta, batiam, mastigavam os tijolos da parede, e pareciam também conversarem entre si. E eu sabia que a minha única opção era apelar para a fé. Então, eu peguei um terço que sempre levo no bolso e comecei a orar o Pai Nosso. Mas isso só fez eles esgoelarem mais ainda. Porém, quando comecei a pedir perdão a Deus de verdade e orar o credo, os berros foram passando, mas ainda assim era possível escutar os sussurros lá fora entre eles. Abri a porta segurando o rosário, e para minha surpresa, não haviam bodes ali. Haviam vários idosos, entre homens e mulheres, e todos estavam nus. Eu voltei para dentro de casa, e fui para o quarto e me deitei na rede. O tempo todo eu fiquei ali orando baixinho e estava determinado a sair correndo daquela casa assim que o sol raiasse. Eu cochilei e pela madrugada eu sou acordado com fortes batidas na porta. Imaginei que seria obra daquelas criaturas dos infernos.
mas estranhei que haviam luzes lá fora. Eram luzes de giroflex que entravam pelas frestas da janela, e escutei também duas vozes masculinas conversarem entre si, mas eram vozes de pessoas mais jovens. E quando eu vi que quem estava ali do lado de fora ia se afastando para ir embora, eu tentei me levantar da rede para ir até a porta, mas por incrível que pareça, eu não consegui mexer o meu corpo. Somente os meus olhos se mexiam. Eu via luzes de lanternas lá fora, a luz do giroflex, vozes de dois homens conversando entre si e também se comunicando pelo rádio. Tentei me mexer por vários minutos, sem sucesso. Escutei um dos homens falando para o outro que era melhor irem embora, pois naquela casa habitava o mal. E também a ocorrência poderia ser um alarme falso. Naquele momento, eu estava tendo uma maldita paralisia do sono. Então, eu orei a Deus para conseguir me mexer, mas era como se uma força fora do comum estivesse pressionando o meu peito. Neste momento, eu já não ouvia mais os homens ali do lado de fora. Então, eu lembrei que eu tinha algumas moedas no bolso. Juntei toda a minha força, fiz um esforço tremendo, e com a ponta dos dedos, eu consegui fazer as moedas caírem do meu bolso. E daí, eu só me lembro de uma luz entrando pela fresta da janela em minha direção, e uma voz dizendo que havia gente na casa, e depois, alguns chutes na porta da sala que a mandou chão abaixo. E por incrível que pareça, assim que os dois policiais entraram no quarto, empunhando as armas, eu consegui me mexer, então eu desabei no choro. E quando me recuperei, já dentro da viatura, eu contei todo o ocorrido para os policiais e eles acreditaram em mim. Disseram que aquela casa que eu estava era usada para bruxaria e por isso que as pessoas evitavam aquela região. Perguntei a eles o motivo de estarem lá e eles disseram que um motorista de ônibus que passava pela rodovia viu perto da casa várias pessoas nuas que pareciam dançarem drogadas em volta da casa. Então, ele acionou a polícia e quando os policiais foram acionados, eles imaginaram que talvez estivesse ocorrendo algum ritual macabro ali e talvez até envolvendo sacrifício humano. Mas quando eles chegaram, não viram nada, e então eles já iam embora. Até que o parceiro dele foi tirar a água do joelho ao lado da janela do quarto em que eu estava, e então ele ouviu o som de moedas caindo no chão. Daí, eles arrombaram a porta, e foi quando me encontraram. E também que eu dei muita sorte, pois eles já iam embora. Um dos policiais acreditou em mim e ficou se benzendo o tempo todo, e já o outro pareceu não acreditar muito. Mas quando saímos dali na viatura, um forte baque atingiu o carro. O policial parou bruscamente e pudemos ver um bode dar uma cabeçada na lataria da viatura e correr para a mata. Bem, não deu outra. Saímos dali cantando pneu, e naquela noite eu fiquei na delegacia até o dia amanhecer. Retornei até a estrada com um mecânico e um amigo dele, pois até acompanhado eu estava com pavor daquele lugar. Então, eles fizeram uma espécie de ponte com pedras e tábuas embaixo da roda para o caminhão pegar atrito. E finalmente eu consegui sair dali. Voltei para a BR-364, sentido Amazonas, e nunca mais eu quis saber de passar novamente por aquele trecho.
Já se passaram 30 anos desde aquele ocorrido, e desde então já me ocorreu diversas atividades paranormais nas estradas, mas agora eu estou bem mais cauteloso e preparado para o sobrenatural. E também eu não saio mais sem a minha pistola automática, pois nessas estradas eu já fui alvo de bandidos. Bem, mas esses outros casos ficarão para um próximo relato. Abraço, Fael, e quero dizer que eu adoro o seu canal. Boa noite. Olá, o meu nome é Alex, e o relato que eu vou contar aqui aconteceu comigo. E garanto e afirmo que foi verídico. Talvez para as pessoas incrédulas, ou que não passaram por nada sobrenatural, tenham dificuldades de acreditar. Mas como eu disse antes, eu garanto que foi verdade, pois eu passei por tudo isso que vou relatar agora. Primeiramente, eu vou dizer que eu adoro escrever. Então, o meu relato será um tanto longo, porque vou procurar contar todos os detalhes de todo o acontecimento, mas vale a pena. Eu nasci e cresci em uma família humilde. O meu pai trabalhava em uma fábrica que manufaturava peças mecânicas e não ganhava muito. O seu salário era o suficiente apenas para manter as despesas básicas da casa, e sem permitir luxos e outros gastos adicionais. Bem, mas eu não posso reclamar, pois embora eu tenha tido uma infância simples, sem regalias, os meus pais sempre foram carinhosos e amigos. E tudo o que eu sou hoje eu devo a eles. O tempo foi passando, eu e os meus irmãos fomos crescendo. E naturalmente cada um tinha um sonho e um projeto de vida. Eu queria muito ser engenheiro civil, mas o curso era muito caro e nós não tínhamos recursos nem mesmo para pagar o cursinho para o vestibular. O que diria a faculdade então? Nesta época eu trabalhava em um escritório de contabilidade perto de casa e ganhava muito pouco, e o salário não dava para nada. Mas mesmo assim, eu ralei muito e estudei até de madrugada. E finalmente eu consegui passar no vestibular para o curso que eu tanto sonhava. E finalmente, se tudo corresse bem, seria um engenheiro civil e poderia trabalhar na área que eu tanto sonhava. Só que para fazer o curso, após ter passado no vestibular, eu teria que ter um emprego que ganhasse mais, pois os gastos seriam maiores. Então eu comecei a procurar uma atividade em que eu poderia trabalhar ganhando pelo menos o suficiente para sustentar os custos básicos da minha nova carreira. E por semanas eu procurei através de jornais, amigos e agências de emprego, e nada. As vagas que surgiam exigiam experiência e um grau de estudo especializado. Sem contar que naquela época, 1983, havia muito desemprego e as vagas oferecidas haviam se reduzido. E foi então que, através de um amigo da minha tia, surgiu uma oferta de emprego um tanto estranha, mas com um salário bem melhor do que eu ganhava no meu tradicional emprego, o que me ajudaria muito. E o que eu não sabia era que esse emprego mudaria por completo a minha forma de pensar sobre o nosso mundo e ao mesmo tempo deixaria marcas traumáticas em mim até os dias de hoje. Bem, vocês devem estar imaginando que emprego seria esse. E com razão. A vaga era de vigia noturno em um hospital abandonado. Isso mesmo. Havia em Curitiba um hospital que foi interditado pelo governo. Devido ao seu estado precário, má conservação
e pela possibilidade de poder ocasionar acidentes às pessoas que ali transitavam. Também existiam comentários de que na época do seu funcionamento, ali aconteciam falcatruas, desviando a verba destinada à saúde para outros fins. Bem, no Brasil isso é normal. Então, em uma determinada data, o hospital foi lacrado com todos os equipamentos existentes, arquivos e demais materiais em seu interior. E para se evitar invasões e para manter os vândalos afastados, existia a necessidade de se manter vigias no local 24 horas por dia. Os turnos eram divididos em 12 horas, das 6 às 18 e das 18 às 6 da manhã. E para quem estivesse no turno da noite, a escala de trabalho era uma noite sim e outra não. E para mim seria ótimo, pois eu poderia estudar de dia. E como era uma noite sim e outra não, daria para dedicar uma grande parte do meu tempo aos estudos. Pensei bem a respeito, e embora eu tivesse medo desse tipo de coisa, como trabalhar de segurança, e ainda mais em um hospital abandonado, eu acabei aceitando, pois o dinheiro e o tempo disponível cairiam muito bem para o que eu estava precisando na época. Então, eu providenciei toda a documentação, assinei o contrato e marcaram o dia para que eu começasse. Nos primeiros dias, eu fiz um treinamento sobre táticas de segurança, procedimentos em casos de ataques de bandidos, legislação e alguns tópicos sobre direito criminal. Nada avançado, é claro. E o que mais gostei foi a defesa pessoal, porque isso foi muito bom. Também teve um curso de tiro, em uma estande própria para isso. O meu material de trabalho era o uniforme azul com cinza, um cacetete, um revólver calibre 38, um rádio comunicador, coturno e uma jaqueta azul marinho. Bem, eu pensei comigo, para prepararem tantos vigilantes é porque o negócio não deve ser tão tranquilo assim. E após tudo isso, agendaram o dia em que eu iria começar no meu local de trabalho. Eu lembro-me como se fosse hoje. Pois bem, chegou o dia, e lá fui eu para o local de trabalho. E chegando lá, eu me assustei com o que vi. Era um prédio enorme, um hospital abandonado com mais de 10 andares, um pátio também muito grande, e tudo abandonado com sujeira em tudo. O vigia que estava no local me mostrou tudo, e onde ficavam as chaves de energia para acionamento da iluminação. Não existia iluminação em tudo porque os circuitos elétricos estavam deteriorados e com problemas. Conversando com o vigia, eu achei estranho o que ele comentou. Ele me disse que estava ali só há poucos dias, porque o vigia anterior foi embora misteriosamente. Ele comentou que esse vigia ficava à noite e que um dia de manhã, quando o outro chegou para rendê-lo, ele não estava em seu posto de trabalho, e muito menos em nenhum outro local. Ele nem apareceu para pedir a conta e receber o seu pagamento. Ele simplesmente havia sumido. E havia até mesmo um BO na polícia sobre o caso. Ele também disse que coisas estranhas aconteciam no local. Comentou que ele ficava na casa de vigia, a qual fica bem no meio do pátio. E com isso podia ver o prédio todo por fora. E que à noite, principalmente depois das 22, ele ouvia barulhos no prédio e viam luzes se acenderem e se apagarem. Perguntei então a ele se não havia ido verificar o que era. E ele disse que não. Bem, ele comentou:
É, rapaz, eu só estou quebrando o galho aqui. O outro vigia já sumiu e ninguém sabe o que aconteceu com ele. Dizem que ele abandonou o emprego e voltou para o norte, de onde ele veio. E dizem que ele nem recebeu o pagamento. E eu é que não vou me arriscar à toa. Vai saber o que tem mais nesse lugar. Boa sorte para você. Depois, ele pegou as suas coisas e foi embora. E foi assim que começou o meu primeiro dia de trabalho, com uma história de arrepiar. Depois daquilo, eu já fiquei com os cabelos em pé e já estava anoitecendo. E após me instalar na casa de vigia, que era uma sala no meio do pátio do hospital, com 4 janelas e em cada parede uma porta de ferro. E dentro tinha uma mesa com telefone e acessórios de escritório, como canetas, blocos de papel, grampeador, etc. Era até bem confortável, pois havia até mesmo um sofá e uma TV. Em certos pontos do prédio do hospital foram instalados relógios de ponto, onde eu deveria registrar minha passagem nos horários pré-determinados. Então, eu tinha os horários de ronda para fazer durante a noite e a madrugada. E lá da sala da segurança, eu podia ver o prédio todo e o pátio também. E chegando às 19 horas, eu comecei a fazer a minha primeira ronda. Entrei então no prédio do hospital e fui passando pelo corredor central. E vocês nem podem imaginar a sensação horrível de entrar sozinho em um local desses. Tudo meio escuro, pois só algumas lâmpadas funcionavam. Salas fechadas, com aquelas janelas de vidro nas portas, passando por escadas e mais corredores diversos. Então eu fui subindo pelas escadas, é claro, pois os elevadores não funcionavam. Acredito que por estarem danificados pelo tempo. Eu passava pelos andares e corredores, registrando nos relógios de ponto e posicionando estrategicamente a minha passagem. A pior parte era o subsolo, pois lá haviam mais salas e corredores e um local de estacionamento, o qual era totalmente escuro. E o pior, lá embaixo tinha uma sala com uma plaquetinha na porta dizendo necrotério. Sim, era lá que deixavam os corpos daqueles que haviam falecido no hospital quando mesmo estava em funcionamento. Eu passava rapidinho nesta ala do prédio e subia que nem um raio. Eu achava um absurdo deixarem alguém sozinho fazendo a segurança de um local como esse. Era fácil alguém se esconder por ali e pegar de surpresa quem estivesse passando. Acho que no caso eu. Mas fazer o que, né? Eu acho que era para a empresa de segurança economizar com funcionários. Sei lá. Bem, eu fiz a minha primeira ronda e voltei para a sala de segurança, trancando, obviamente, a porta de ferro por dentro. E de vez em quando, eu olhava pelas janelas para ver se havia algo de anormal em algum local do prédio. Mas nada, estava tudo normal. Mais tarde, às 21 horas, eu fui fazer a próxima ronda. E durante essa ronda, eu ouvi um barulho nos andares superiores, parecendo mais que foi no 5º andar. Eu fui dar uma olhada, já com a lanterna na mão e com a mão no revólver. Não é preciso dizer que eu estava com todos os pelos do corpo arrepiados a esta altura. Mas graças a Deus eu não vi nada. Tudo estava normal. E eu pensei que talvez fosse algum rato derrubando algo. Voltei para a sala de segurança e fiquei por lá. Eu fiz as minhas rondas posteriores, terminando pela manhã. E além do barulho que eu ouvi no 5º andar, mais nada de anormal ocorreu. Eu tirei a minha folga do outro dia
e na quarta-feira eu estava de volta, pronto para começar a outra ronda. Nessa noite, coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro, eu estava na sala de segurança, lá pelas 22 horas, quando vi passar pela janela um vulto, e então eu corri para ver quem era, mas eu não vi nada. Com cuidado, eu saí com a arma na mão para examinar o local, mas não havia nada lá. Eu olhei em volta e nada. Então eu voltei para a sala de segurança e fiquei com os olhos abertos. E depois de observar pela janela, eu vi uma luz se acender no 5º andar, em uma das salas de lá. Eu avisei a central pelo rádio e subi para verificar. E quando cheguei lá, não havia nenhuma luz acesa. Examinei o local e desci. Bem, eu fiquei muito assustado com aquilo. E quando subi para fazer a ronda das 23 horas e estava entrando no 6º andar, eu levei um baita susto. Quando olhei para o fundo do corredor, havia uma pessoa parada bem no final, olhando para mim. E não dava para ver como era essa pessoa, porque ela estava fora da área de iluminação. E eu só via a silhueta dela. Então perguntei quem era e mandei que ficasse parado. Saquei a arma e apontei na direção dela e fui andando. E nisso, ela virou e entrou no outro corredor do andar. E eu corri, e quando cheguei lá, eu não vi mais nada. Examinei todas as salas do andar e não havia ninguém. E não dava para aquela pessoa ter saído, porque a saída era por onde eu tinha chegado. E sem achar nada, eu continuei com a minha ronda, mas com a arma na mão e com muito mais atenção. E quando estava descendo para voltar à sala de segurança, eu escutei barulhos nos andares de cima novamente, como se alguém estivesse arrastando cadeiras ou mesas. Voltei para lá, mas não vi nada. E quando me virei para sair do andar, eu vi um vulto passando de uma sala para a escada de acesso. Eu corri para lá, mas não havia ninguém novamente. E nesse ponto, eu já estava super assustado e também estava quase pedindo reforços. Mas pensei que se fizesse isso, a minha imagem como iniciante iria ficar prejudicada. Então, eu resolvi esperar. Amanheceu e eu fui embora para mais um dia de folga. Na sexta-feira, eu voltei para mais um turno e comecei a trabalhar preocupado devido aos acontecimentos ocorridos no último turno. Foi anoitecendo e a preocupação foi aumentando. Havia até pedido para a chefia designar mais alguém para ficar comigo, mas disseram que para este posto de serviço não era necessário, e somente um segurança era o suficiente. Bem, eles perguntaram o porquê e eu desconversei. Deixei para lá. Eu já estava altamente preocupado com aquele lugar. O que haveria ali, afinal? O que seriam aqueles vultos? E aquela pessoa que virou no corredor e desapareceu? Eu estava muito assustado. E só de chegar lá, o meu coração já acelerava naturalmente. Bem, cheguei e comecei a ficar atento para ver se algo estranho aconteceria. Comecei as minhas rondas e quando chegou na ronda de 1h da madrugada, eu tinha que descer para o famigerado subsolo, onde ficava o antigo necrotério do hospital. E eu nem preciso dizer que neste momento eu estava quase tendo um infarto de tanto medo. Mas tinha que ir para registrar minha passagem por lá. Fazer o quê, né? Desci as escadas com a lanterna acesa e já com o revólver na mão. Era como
se eu já estivesse esperando algo por lá. Passei por algumas salas, sendo que o relógio de ponto ficava no final do corredor. Após um necrotério e na saída para o estacionamento, o qual era uma penumbra só. E eu ficava pensando comigo mesmo, onde eu fui me meter? Será que vale a pena tudo isso? Eu acho que vou desistir. E coisas assim. Bem, eu fui passando pelo corredor, e quando fui passar pela porta do antigo necrotério, que era uma sala apenas, com algumas mesas e móveis no canto, eu escutei algo. Nessa sala, tinha aquelas portas com janelinhas de vidro que dava para ver dentro. Então, eu fui dar uma olhada de fora mesmo, pois qualquer coisa eu me mandaria dali. Então, quando eu olhei pela janelinha de vidro, colocando a minha lanterna na frente, pois a sala estava sem iluminação, eu não acreditei no que eu vi. Em uma das mesas lá dentro, tinha uma pessoa deitada com um tipo de camisola branca, como um corpo que ficava no necrotério, esticada e dura. Eu pensei então, eu acho que eu estou vendo coisas, não é possível isso. E nisso, eu reuni toda a minha restante coragem, se é que eu tinha alguma, e o meu coração, eu acho que batia umas 200 batidas por minuto, e parecia que estava na garganta até. Eu chutei a porta com tudo, apontando a lanterna e a arma na direção de dentro. E nisso, claro que ninguém vai acreditar, mas eu vi. Aquele corpo começou a se mexer e a se levantar. E eu nunca imaginaria que viria nada igual. Era como algo em decomposição, com uma cor esverdeada e tinha olhos vermelhos, parecendo acesos, com poucos cabelos e umas unhas enormes. Aquilo começou a levantar e virou-se para mim. E eu, com a arma na minha mão, eu nem consegui disparar. Eu gritei, virei para trás e saí correndo como nunca corri em toda a minha vida. E nisso, eu escutei a porta abrindo novamente atrás de mim e eu nem consegui olhar. Subi as escadas de 2 em 2 degraus e fui para a sala de segurança, onde tranquei a porta. E nisso, eu tremia como uma vara verde. Então passei um rádio para a central dizendo que eu estava passando mal. Bebi, acho que 1 litro de água e deitei no sofá. E depois de uns minutos, eu comecei a sentir dores no peito. Eu não sabia o que era. E depois de uns 40 minutos, chegou um carro da central com alguns outros seguranças, os quais, me vendo daquele jeito, me levaram para um hospital, onde viram que a minha pressão estava altíssima e eu estava quase tendo um infarto. Perguntaram o que havia acontecido e eu contei para os colegas o que tinha acontecido. Estranhamente, eles se olharam e ficaram perplexos. E eu perguntei se eles acreditaram em mim. E então, eles disseram que coisas estranhas aconteciam naquele lugar, mas não esticaram o assunto. Eu passei o resto da noite no hospital, sendo liberado pela manhã. E naquele dia, que era o meu dia de folga, eu fui até a chefia na empresa e quando cheguei lá, misteriosamente já haviam alguns documentos me transferindo de local de trabalho para um outro, em uma empresa. Perguntei por quê e eles disseram assim: a chefia acha que será melhor para você assim. Afinal, ninguém fica muito tempo nesse posto de trabalho mesmo. Bem, eu dei graças a Deus por isso e fiquei 1 ano trabalhando de vigia nesse novo local de trabalho e depois consegui um emprego bem melhor em uma fábrica de equipamentos eletrônicos, onde fiquei até me formar. Hoje, eu sou engenheiro civil em uma grande empresa de projetos. Sou casado, tenho um casal de filhos
e sou feliz. Mas nunca, nunca mesmo, eu esquecerei aqueles momentos terríveis que vivi no meu emprego provisório como um vigia. Eu fico imaginando o que seria aquilo que eu vi e por que surgiu ali. E o que queria e por que aparentemente saiu para me perseguir. E aqueles outros vultos, o que seriam? E o que teria havido com o vigia que trabalhava lá antes de mim? E por que ele sumiu? São tantos mistérios, os quais nunca descobrirei e nem quero. Eu só tenho pena do segurança que ficou no meu lugar. Será que ele conseguiu ficar mais tempos do que eu ou os outros antecessores? Obrigado, Fael, por ler o meu relato. Desejo a todos vocês uma boa noite. Olá, Fael, boa noite. Eu me chamo Nicola, tenho 17 anos e moro no estado americano de New Hampshire, na área suburbana do sul. O meu pai é americano e a minha mãe brasileira, e devido a isso eu tenho dupla nacionalidade. Quando eu era mais jovem, por volta de 2015, eu morei no Paraná, no Brasil, na casa da minha mãe. Vivíamos em uma cidade chamada São Leopoldo, próximo à Serra do Mar e ao Parque Nacional Guaricana. Atrás da casa da minha mãe, havia um conjunto de florestas do Parque Guaricana, com algumas áreas não exploradas em nossa propriedade, pois vivíamos em uma fazenda que pertencia aos meus avós na época. Tínhamos um acre de terra, dominado por araucárias e pequenos riachos. E sempre dava para ver o meu bairro ali do início da floresta. Tanto as fileiras de casas sitiadas, quanto uma rua do outro lado que não tinha casas nas laterais. Essa floresta sempre foi uma aventura para mim. E eu adorava estar nela. Era basicamente um entretenimento para mim. No entanto, do outro lado da rua, havia uma mata cheia de juvevê e erva mate. Um dia, quando eu tinha talvez 9 ou 10 anos, eu estava brincando nessa mata e tinha explorado todos os cantos dela. E decidi dar uma olhada nas outras matas do outro lado da rua. A estrada era ladeada por florestas dos dois lados, e havia uma casa de repouso para idosos na rua. Eu atravessei a rua, e no momento em que entrei nessa floresta, a minha mente estava me dizendo para sair. Eu tive a sensação de ser observado. No entanto, eu sempre fui curioso. Então, eu fui mais a fundo até chegar a uma parte circular mais fina da floresta. Não era uma clareira, mas era onde havia uma pilha de lixo bem à minha frente. Era apenas comida velha e roupas sujas. E perto do lago, havia uma pequena gruta, e eu juro que eu ouvi uns grunhidos abafados, como alguém pedindo por ajuda. Então eu fui me aproximando com cautela, me escondendo entre as árvores. Então eu logo vi um homem estranho vir adiante, e ele segurava uma espingarda e usava um sobretudo preto. E por sorte ele não me viu, e seguiu em direção à gruta, onde ouvi os barulhos. Agora, a minha voz interior estava gritando para que eu desse fora dali.
Então, eu corri de volta pela floresta o mais rápido que pude até chegar à estrada. Voltei para casa e só assim me senti bem. E cerca de 4 ou 5 dias depois, eu estava meio entediado em ficar só em casa. Então, eu fui até a floresta novamente. Voltei com uma faca no coldre para explorar. Eu estava com a mão na faca o tempo todo. Eu tinha a sensação de ser observado, então andei olhando para todos os cantos e não encontrei ninguém. Mas eu encontrei dezenas de sapatos e eles estavam velhos e podres. Havia também um fogão de acampamento, uma velha lata de propano, lixo de comida e uma panela velha. A parte que realmente me assustou, porém, foram todos os sapatos, todos os tipos deles. Sapatos bonitos, sapatinhos, tênis de corrida femininos, sapatos de bebê, e todos em diferentes idades em estado de decomposição. Eu estava apavorado, mas continuei andando. Cheguei a um aterro de mais ou menos 35 metros, que escalei e encontrei uma área residencial acima dele. Havia uma cerca grossa sem portão e uma casa bem grande de madeira. Eu finalmente decidi ir embora, mas quando me virei para sair dali, escutei um grito vindo de dentro daquela casa. Era um grito de mulher, então eu me aproximei e fui encostado pela parede do lado de fora da casa, até alcançar a janela e tentar ver o que estava acontecendo. E quando cheguei até a janela e espiei pelo canto inferior, e o que eu vi me deixou com calafrios até hoje quando eu lembro. Ali na sala havia uma mesa de 6 lugares e em uma das cadeiras estava uma moça loira e ela estava amarrada e machucada, assim como um cara que estava ao seu lado nas mesmas condições que ela. E rente a eles havia uma velha esquisita que servia o almoço, e um velho que segurava uma arma, e um cara monstruoso com a cara deformada, que deveria ter no mínimo 2,20 m de altura. Ele usava um tipo de macacão marrom, e todos estavam sentados, enquanto o velho fazia uma oração, quando a mulher loira interrompeu a oração com um grito. Então o velho se levantou e a esbofeteou. A moça e o cara que estava ao seu lado começaram a chorar e suplicarem por suas vidas. Bem, eu queria fazer alguma coisa, mas eu era apenas uma criança. O meu maior medo era de ser pego também, e tudo que eu consegui fazer foi ficar ali parado, em pânico, presenciando aquela cena. O velho falava sobre um tipo de caçada que ocorreria naquela noite e que ele soltaria a moça e o cara e dariam a eles 5 minutos para eles correrem e se esconderem. E esse era o tempo suficiente para o grandão, filho deles, se transformar na lua cheia e caçar os dois pela floresta. Porém, se eles conseguissem chegarem na estrada nesse tempo, a vida de ambos seria poupada. Óbvio que o velho disse isso só para dar esperança aos dois, pois primeiro, era impossível chegar na estrada com apenas 5 minutos, e segundo, eles nunca deixariam eles escaparem para depois eles voltarem mais tarde com a polícia. Eu estava super assustado, e a moça, como estava de frente para mim, ela conseguiu me ver e começou a fazer sinais com os olhos,
tipo como se falasse para mim correr dali e buscar ajuda. O velho percebeu e logo olhou na minha direção. Eu me abaixei, mas todos fizeram silêncio. Então eu presumi que ele me viu. Bem, eu não me importei com mais nada. Eu corri dali com toda a minha energia e corri como se não houvesse amanhã. E enquanto eu corria, eu percebia algumas armadilhas no chão da estrada que ficava próximo à casa deles. Elas estavam camufladas nas folhas, mas posso jurar que eram daquelas armadilhas de urso que você põe o pé dentro e os grilhões se fecham. Por muita sorte, eu não pisei nelas e consegui sair da floresta. Eu contei tudo para minha mãe, para os meus avós e também contei para os meus tios. Os meus 2 tios pegaram as suas armas e foram no local que eu indiquei na floresta. Eles acharam a casa, porém a moça e o cara estavam mortos, ambos baleados na cabeça. E quanto aos velhos e o filho monstro, não havia nem sinal deles. A polícia foi acionada em seguida, e dali se iniciou uma longa investigação de pessoas desaparecidas naquele local. Foram encontrados várias ossadas de pessoas desaparecidas, e também os pertences das vítimas naquela casa. Mas quanto ao trio, eles simplesmente desapareceram. Esse crime abalou a nossa vizinhança, pois tudo aconteceu bem debaixo do nariz de todos, e ninguém nunca suspeitou de nada. A minha família decidiu por continuar ali, afinal não tínhamos outro canto para ir. A fazenda era tudo o que tínhamos. 4 anos se passaram, e isso já era meados de 2019. Eu esqueci daquela tragédia e já havia voltado para morar com meu pai em New Hampshire, nos Estados Unidos. Acontece que o meu pai também mora em uma área de florestas onde tem muitos pinheiros. Afinal, essa área fica bem próxima às montanhas do Apalache. Um final de tarde, eu estava dando um passeio de bicicleta pela área e foi quando eu vi um alce ou um veado. Bem, os alces são muito, mas muito raros aqui embaixo. E nesse dia eu estava na bicicleta e o meu cachorro me perseguindo. Eram quase 19 horas e as luzes das ruas estavam acesas. Eu cheguei perto de uma curva e entrei na trilha dessa floresta de pinheiros e carvalhos e pensei ter visto algo e congelei de terror. Parecia um cervo em pé e tinha uma barriga branca e gorda e pelos marrons nas costas. Ele estava olhando diretamente para mim e eu certamente vi a sua barriga, mas quando olhei para o seu rosto, eu não consegui distinguir o seu rosto. Eu tenho uma boa visão e deveria ter sido capaz de vê-lo, mas era como se a minha visão central tivesse sido subitamente alterada para a periférica e simplesmente se misturou com a floresta. O meu cachorro estava eufórico, mas ele não se aproximava da coisa. Eu podia ver o corpo e não a cabeça. Então, ele caiu no chão, ficou de 4, virou e correu na direção de uma cerca. Pois do outro lado da cerca há uma enorme fazenda. A floresta em que eu estava é apenas o fundo das casas da vizinhança. E o meu cachorro é um cão de caça que normalmente persegue qualquer cervo. Mas ele não perseguiu aquela coisa. Eu podia ouvi-lo fugir
e o meu cachorro apenas olhava para ele enquanto ele fugia. Nesse dia, tudo que eu tinha passado lá no Brasil me veio à tona. Então, eu saí da trilha da floresta o mais rápido possível, e até hoje eu evito entrar em florestas. E quanto ao que aconteceu no Brasil, eu acredito que aquele cara gigante era um lobisomem e que os velhos sequestravam gente para roubarem os seus pertences, e no final, as vítimas serviam de comida para o filho que se transformava em lobisomem, e então saía a caça das vítimas. Porém, naquele dia que o velho me viu bisbilhotar, ele certamente saberia que eu voltaria com a polícia. Então, ele eliminou as 2 vítimas e se mandou daquele lugar com a família. Bem, Fael, este é o meu relato, e que isso sirva de exemplo e alerta para todos aqueles que gostam de se aventurarem em locais desconhecidos. Boa noite. Olá, o meu nome é Luísa, sou de São Paulo e tenho 16 anos. A minha história aconteceu quando eu me mudei para uma casa que estava intacta havia 5 anos. E quando a vi pela primeira vez, eu tive medo e não quis entrar na casa. Todos que entravam naquela casa me diziam que ela tinha o aspecto sombrio, era muito assustadora. Houve até um amigo meu de infância que morava lá, que me disse que a antiga moradora recebia espíritos bem no meu quarto. Bem, até esse tempo, eu nunca havia tido nenhum fenômeno sobrenatural. Pelo menos, até eu me mudar para aquela casa. Até as minhas amigas e eu começamos a brincar de levitar. Eu juro que não havia sentido nada, até as meninas me contarem que eu flutuei quase um palmo do chão. E a única coisa que eu pude confirmar que era verdadeiro era a telha onde eu estava deitada, pois ela estava em fragmentos como se tivesse sido atirada com violência ao chão. Nesta mesma época, eu e o meu irmão começamos a brincar com a brincadeira do compasso, porém de formas diferentes. Enquanto eu brincava na escola com as minhas amigas, ele brincava em nosso quarto. Eu acho que o maior perigo foi chegar a esse limite, pois a minha vida se transformou do inferno, a começar por mim, que acordei com uma mulher chorando, e dias depois o meu irmão também vê a mulher. E dessa época, até eu ir embora daquela casa, foram acontecimentos macabros. Aparições de espíritos eram mais que frequentes. Desde espíritos de crianças até vultos invisíveis, vozes, choros, passos, objetos se movendo e até crianças me convidando para brincar. Um dia eu percebi o porquê que isso acontecia. O meu irmão guardava a tábua ou Ouija embaixo da minha cama. E era só eu que via os espíritos, então isso fazia todo sentido. Mas descobrindo a raiz do problema, não significava que estava tudo acabado, pois até hoje, que moro em outra casa, eu sou perseguida por essas criaturas sobrenaturais. É uma condição que irei carregar para sempre. Eu posso dizer que realmente essa casa tinha algo de incomum, pois a cada vez que passo em frente a ela, eu sinto um arrepio frio na espinha e uma sensação de ser odiada por alguém. E isso é algo que não tem explicação. Boa noite.
Eu morava no interior de São Paulo, na cidade de São José dos Campos. Em certa época, eu e a minha família estávamos nos mudando para uma outra casa. A casa para a qual estávamos nos mudando não era uma casa velha, e nem estranha, e não tinha nada demais que chamasse a atenção. Mas alguns fatos estranhos nos deixaram completamente aterrorizados. No dia da mudança, a minha mãe, ao verificar os novos locais da casa, estranhou porque embaixo do tanque haviam restos de velas de várias cores, coisas que não é normal de se encontrar em uma casa. No entanto, ela não ligou muito e continuou com seus afazeres. E depois de tudo ajeitado, começamos a nos acostumar com a nossa nova moradia. Nas primeiras noites, ocorreu tudo de forma normal, sem novidades. E após se passarem alguns dias, quando já estávamos nos acostumando com o nosso novo lar, coisas estranhas começaram a acontecer. Eu, o meu irmão e a minha irmã começamos a ouvir barulhos pela casa. Ouvíamos risadas, passos, pessoas conversando, sendo que ficávamos muito assustados com aquilo. Então decidimos contar para nossa mãe os fatos que havíamos percebido. A minha mãe não ligou muito e dizia que tudo aquilo era a nossa imaginação, devido a estarmos vivendo em uma outra casa. Bem, diante daquilo, resolvemos continuar com a nossa rotina, pensando que não fosse acontecer mais nada, até que coisas mais estranhas começaram a acontecer. Em uma determinada manhã, a minha irmã acordou assustada, pois ela e o meu irmão dormiram em suas respectivas camas e de manhã acordaram um na cama do outro, ou seja, em camas trocadas. Bem, era muito assustador. Luzes acendiam e apagavam sozinhas, e sempre ouvíamos passos pela casa. Todos esses fatos assustadores se repetiam, chegando ao ponto em que nós havíamos nos acostumado com a situação. Afinal, éramos crianças e achávamos que era só o nosso medo. Eu era muito medrosa e sempre chamava a minha mãe para me levar no banheiro ou tomar água de madrugada. Houve uma noite em que eu chamei a minha mãe e ela sempre ia para o meu quarto no escuro. Então escutei os passos dela se direcionando até o quarto. E quando os passos chegaram perto da minha cama, eu senti a sua presença ao meu lado. E neste momento, eu pedi para que ela me levasse até o banheiro. Mas quando olhei para ela, eu levei um susto muito grande, pois não era a minha mãe que estava ali ao lado da minha cama, e sim um vulto alto, escuro e muito assustador. Neste momento, eu quase tive um treco. Comecei a gritar, chamando pela minha mãe. Ela ouviu os meus gritos e foi correndo para o meu quarto. E quando contei para ela o que havia acontecido, ela não ligou muito e me disse que eu deveria estar sonhando e que tudo não passava da minha imaginação. Os fatos continuaram acontecendo, até que coisas estranhas começaram a chegar pelo correio, e sim, remetente. Uma dessas coisas era uma estranha foto de um peito masculino com uma grande borboleta. E como a minha mãe não acreditava nesses fatos sobrenaturais, ela até achou a foto interessante e acabou mandando fazer um quadro, o qual ela tem até hoje. Os passos e coisas estranhas continuaram acontecendo, e devido a tudo isso, eu tinha muito medo daquela casa. Até que a minha mãe resolveu que nós mudaríamos de lá. Eu não sei se foi porque víamos coisas demais, ou se ela acabou vendo algo também e ficou com medo.
pois ela não comentava nada conosco. E quando chegou o dia da mudança, estávamos tirando os móveis do meu quarto e também do quarto dos meus irmãos, e em um determinado momento, um dos tacos do piso se soltou, e embaixo do taco, onde era o solo do quarto, havia terra vermelha. Estranhamos aquilo, mas nem ligamos, pois estávamos mesmo indo embora daquele lugar assustador. E quando fomos apagar a luz do quarto, o interruptor saltou sozinho e voou-se sabe lá para onde. Porque nós procuramos ele pelo quarto todo e não achamos nada. E depois que nos mudamos de lá, uma vizinha disse à minha mãe que aquela casa era uma casa de macumba e que o nosso quarto era o terreiro. E isso explicava muita coisa. E não era à toa que tantos fenômenos assustadores aconteciam naquele local. Bem, finalmente nos mudamos para uma outra casa. E lá nós pensamos que tudo iria melhorar. Porém, fatos mais terríveis e assustadores estavam por vir. Trarei essas histórias em um próximo relato. Obrigado pelo espaço e tenham todos uma boa noite.